Quer vencer? Lute pela promessa. Quer vencer? Lute pela promessa. Amém? Amados, quantos de nós perdemos muitas bênçãos porque não lutamos por aquilo que Deus já liberou para nossas vidas? Semana passada nós vimos que Daniel, lá na Babilônia, ele orava, ele clamava porque queria uma resposta de Deus, mas quando o anjo veio para ministrar sobre ele, o anjo, ele sofreu uma resistência daquele que a Bíblia chama de príncipe da Pérsia, um opositor, uma entidade, um demônio, um principado, né, um principado do mal, que resistiu. E por 21 dias, Daniel precisou estar clamando, jejuando, até que viesse a resposta de Deus, até que ela chegasse a ele. Mas o anjo vem e fala, desde o primeiro dia que você se propôs a clamar, a buscar, eu fui enviado, desde o primeiro dia. E só no 21º dia veio a resposta para Daniel. Quantos de nós perdemos a bênção de Deus? Porque nós desistimos. Porque as aflições da vida, as dificuldades da vida nos pressionam de tal maneira que a gente fica desanimado. E eu quero ler um texto nessa hora. Vamos começar lendo esse texto que está lá. Pode avançar lá no livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos ler esses 3 versículos, de 1 a 3. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro na minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então vamos recapitular. Abraão, ele é tirado de Ur dos Caldeus pelo Senhor, ele vem com toda a sua família, como seu pai, e eles param em Harã. E então Deus chama Abraão para uma terra que ainda lhe mostraria. Deus diz a Abraão que faria dele uma grande nação, que povos, nações descenderiam dele. E Abraão, então, ele deixa a sua parentela, saindo de Harã, e ele vai para onde? Para onde Deus ainda lhe mostraria. E Abraão sai debaixo de uma promessa. Quando Abraão sai, ele sai crendo que Deus faria exatamente aquilo que disse que iria fazer. O que move Abraão a deixar tudo era a promessa de Deus. O que move Abraão para largar tudo era a obediência à promessa de Deus, ao chamado com promessa. Abraão tinha um chamado com uma promessa. Quem entendeu, diga amém. E ele então começa a peregrinar na terra. Só que Abraão não tinha filhos. Aos 75 anos, nós conhecemos isso. Ele sai então da terra. Ele, Sara, seu sobrinho Ló e toda a gente que estava com ele sai. O tempo vai passando e Abraão não vê o cumprimento dessa promessa. Sara não engravida. Passou 1 ano. 2 anos passaram. 3, 4, 10 anos se passaram. E nada. Um dia, Abraão tem uma visão. E Deus está dizendo para Abraão, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Não temas, Abraão, eu sou contigo. E o teu galardão será extraordinariamente grande. Abraão, depois de tanto tempo, uns 10 anos aproximadamente, Abraão ele já está um pouco enfraquecido. Abraão já está ali, meu Deus, o que o Senhor vai me dar? Porque eu não tenho um descendente ainda, e o meu herdeiro é um nascido na minha casa, mas ele é um criado, ele é um servo, ele não é meu filho, e ele será o meu herdeiro, porque na idade que eu já estou. Então o Senhor diz que me abençoará, mas como o Senhor me abençoará? Amados, quantos de nós nos encontramos em alguns momentos assim, abatidos apesar da promessa? Abatidos apesar de crer, abatidos apesar de sabermos que Deus é poderoso.
Quantos de nós nos encontramos em alguns momentos desanimados mesmo, diante das crises da vida, diante das dificuldades da vida, nos sentimos desanimados? Sim ou não? Quantos de nós? Quando vem uma situação, né, mais conflitante, a gente crê em Deus, mas a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Porque o Senhor disse que me abençoaria. E eu não tenho visto as bênçãos do Senhor na minha vida. Avança um pouquinho, eu vou comentar ainda mais. Abraão tinha uma promessa e ele deixou tudo para trás e partiu firmado nessa promessa. Depois de algum tempo, Abraão sentiu-se esgotado pela falta de resultado. Somos atacados pelo desânimo quando não vemos o resultado da nossa fé e do nosso trabalho. Eu tenho dito que nada esgota mais alguém, nada cansa mais uma pessoa do que a falta de resultado. Você pode trabalhar excessivamente, mas se você ver os resultados do teu trabalho, o teu trabalho vai te renovando. Há um processo que vai se auto-renovando, porque você vai vendo o resultado do teu trabalho e você fica feliz com o resultado desse trabalho. E isso vai te gerando em você ânimo para continuar, para aumentar, para produzir mais, para fazer mais. A grande questão é quando você trabalha e você não vê o resultado do teu trabalho. O problema é quando você crê e você não vê o resultado da tua crença. O problema é quando você ora e parece que Deus não está te respondendo. O grande problema é quando você olha ao teu redor e você não percebe, você não consegue enxergar as realidades mudando ao teu redor. Isso gera desânimo. Isso gera frustração. Isso gera cansaço. Cansaço emocional. Você fica com o teu emocional abalado diante da falta de resultados. Afinal, a recompensa do nosso trabalho é aquilo que nós produzimos. Se eu trabalho e nada foi produzido, o sentimento é de frustração. Abraão larga tudo, deixa a sua parentela, deixa o seu pai, deixa tudo para lá. E ele segue debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa de Deus. Passado algum tempo, ele não vê essa promessa se cumprindo, se realizando. Passado algum tempo, 10 anos, ele não está vendo, ele não está vendo se cumprindo a palavra de Deus. Então, quando você vai ver o diálogo de Abraão com o Senhor, você vai ver que o tom de Abraão é um tom de quem está esgotado, de quem está cansado. De alguém que está ali quase sucumbindo diante da falta de resultado. Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu galardão será grande. E Abraão retruca, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Porque até agora eu não tenho descendência. O meu herdeiro vai ser o Eliezer, nascido na minha casa. Então veja que o tom de Abraão é um tom de quem está cansado, impaciente. Mas sabe o que é mais interessante, amado? Deus ele é fiel para cumprir o que ele diz. E Deus não leva em consideração esse nosso desgaste. Deus entendia como Deus entende hoje a tua situação. Deus sabe que a tua estrutura não é tão resistente diante dos problemas. E foi por isso mesmo que Deus apareceu a Abraão em uma visão. Foi por isso que Deus vem a Abraão dizer, Abraão, não temas. Eu sou o teu escudo. O teu galardão será grande. Porque Deus sabia que naquele exato momento, Abraão vivia uma crise. Eu não sei se você vive uma crise de fé nesse exato momento. Eu nem sei se você já viveu uma crise de fé em algum momento. Mas certamente você em algum momento viverá uma crise de fé. Abraão vivia uma crise de fé. Eu sei que para alguns é difícil ouvir isso. Porque nós sempre aprendemos que Abraão é o maior ícone da fé. É o pai na fé, é o pai da fé. Quando vai falar de fé, Abraão está no topo. Como se Abraão fosse o próprio gerador da fé.
E quando a gente ouve que Abraão vivia uma crise de fé, dói nos nossos ouvidos ouvir isso. Porque parece que Abraão sempre foi aquela pessoa que, não, eu creio, vai acontecer. Não. Abraão era humano como nós. Isso não faz dele um incrédulo. Isso não faz dele alguém sem fé. Pelo contrário, era alguém que sempre fazia tudo baseado na sua fé. A questão é que ele não via o resultado dessa fé. Ele não via os resultados dessa fé. O fato de ele não ver os resultados da fé significa que Deus não estava com ele? Claro que não, Deus estava com ele. O fato de nós não vermos o resultado da nossa fé significa que Deus nos abandonou? Claro que não. Deus não te abandonou. Deus não abandonou você. Nós ministramos aqui algumas semanas atrás e eu disse que, olha, a fé, a emuná, ela não consiste nas circunstâncias. A verdadeira fé, a fé emuná, ela não tem a ver com o que está acontecendo agora. Ela não tem a ver com as circunstâncias ao meu redor. A verdadeira fé tem a ver com quem Deus é. Quem crê de verdade, crê em Deus pelo que Deus é. A força da nossa fé é o que Deus é. Não é o que está acontecendo. Ah, Deus fez um milagre aqui agora. Uau, Deus é maravilhoso. Uau. E Deus não me respondeu. Deus não me abençoou aqui. E misericórdia. Estou desanimado, estou em crise. Não, não pode ser assim. A verdadeira fé não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. A verdadeira fé tem a ver com quem Deus é e Ele é imutável. Amém, amém? Por isso a nossa fé ela é firme. Porque Deus é firme. A nossa fé é firme porque Deus é imutável. Amém, amém? A nossa fé está baseada em quem Deus é e não no que acontece ao nosso redor. Mas Abraão, ele vivia uma crise por não ver os resultados. Então ele entra no Tiago dizendo, Senhor, o que vai acontecer? Porque até agora eu não vi os resultados. Mas é interessante que, se por um lado, Abraão não tinha ainda herdeiros, por outro lado, Deus abençoava Abraão em tudo que ele fazia em sua caminhada, em sua jornada. Em tudo Deus abençoava Abraão. Na periferia, ele era abençoado. No propósito central, ainda não era chegado o tempo dele. Então, no final das contas, ele era alguém abençoado, porque em tudo o que ele fazia havia a bênção de Deus. Por onde ele passava havia a bênção de Deus. E ai de quem entrasse numa contra ele. Ai de quem lutasse contra Abraão. Ai de quem tentasse alguma coisa contra Abraão. Porque Deus disse, eu sou o teu escudo. O escudo de Abraão era Deus. Ninguém podia resistir a Abraão. Ninguém podia tocar em Abraão. Abraão era abençoado, ainda que ele não visse o resultado da sua fé. Mas nas outras áreas da sua vida, em tudo ele era abençoado. Amém ou amém? Mas houve ali essa crise de fé. Ele não deixou de crer em Deus e em quem Deus era. Ele só não estava entendendo por quê que aquilo que ele mais precisava ainda não havia chegado. Amados, de repente você está precisando tanto de alguma coisa urgente, você pensa que é urgente, né? Algo que é mais importante do que tudo. Mas você já parou para olhar à tua volta e ver que Deus tem te abençoado em tantas coisas? O Deus que tem te abençoado em tantas coisas não é poderoso para te abençoar também naquilo que você mais precisa? Mas qual é o tempo de Deus? A grande questão é, e o tempo de Deus? É isso que precisamos entender, que há um tempo específico. Amém? Vamos avançar? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, quando ele fala, olha, o meu herdeiro vai ser um que nasceu na minha casa, porém, ele não é o meu filho, ele não é o meu sangue. Deus logo retruca e Deus fala, olha, você está enganado.
aquele que sair das tuas entranhas, aquele que foi gerado de você será o teu herdeiro, e não um servo. E então Deus o leva para fora. Versículo 5. E disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, assim será a tua posteridade. Dá uma avançada. Assim será a tua posteridade. O Deus que cria uma multidão de estrelas não pode gerar uma multidão de pessoas ou povos. Quando Deus traz Abraão, vem cá, vem aqui fora, olha para o céu. Se você puder, tenta contar as estrelas. O que Deus estava falando para Abraão, Abraão, eu criei as estrelas. Eu dei forma e as coloquei lá. E você não consegue contar as estrelas, por inumeráveis que são. Eu que criei as estrelas, não posso fazer você ser pai. Eu que fiz as estrelas, não posso fazer um povo ou povos descenderem de você. Amado, sabe o que eu acho mais tremendo em tudo isso? É o quanto Deus vem a nós para nos acalmar no momento de crise. Se nós permanecermos firmes, porque preste atenção no que eu vou te explicar. Uma coisa é você ter crise de fé. E essa crise te levar para longe de Deus. Essa crise te desviar da presença dele. Essa crise te leva para o pecado. Essa crise te leva para a apatia. E a outra coisa é, você sofre uma crise de fé por problemas que você está vivendo, mas você se aproxima cada vez mais de Deus, como um náufrago que se agarra a qualquer coisa sólida no mar para salvar a sua vida. Então, está vivendo uma crise, você não sabe o que está acontecendo, você não vê os resultados do teu trabalho, você não vê os resultados da tua fé, você não vê os resultados das tuas orações. Então você se agarra ainda mais em Deus e você se escora nele e você não larga, porque só ele pode te sustentar, amém? Não há problema em ter crise de fé. O problema é se essa crise te afasta de Deus. Aí você tem um grande problema. E Abraão não se afastou de Deus. A crise de fé tem que nos levar mais para perto dele. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu me agarro nele. Eu vou esperar Deus se mover. Abraão não se afastou de Deus. O Deus que fez todas as coisas e que criou as estrelas é poderoso para gerar descendência a Abraão. Amém ou não amém? Era isso que Deus estava falando para Abraão. Então isso é lindo. Por quê? Porque Deus ele vem até nós. Se nós permanecermos diante dele em humildade, agarrados a ele, ele vai nos acalmar. Ele vai falar conosco. Ele vai nos fortalecer. E era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Deus estava cuidando de Abraão. Deus estava pastoreando, apacentando, consolidando Abraão. Deus é tremendo, amados. Não importa o que você viva, mantenha-se sempre firme diante dele. Amém? Aleluia. Então vamos lá, vamos ler mais um pouquinho aqui. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Eu ainda sou o mesmo que te chamou. Era isso que Deus estava falando para Abraão. Abraão, eu sou o Senhor, aquele que te tirou de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra por herança. Em outras palavras, eu sou aquele que te chamou. Eu ainda sou o mesmo Deus. Quem está falando com você aqui agora, quem está contemplando a tua vida, quem está vendo a tua aflição, quem está agora enxergando os teus problemas, é o mesmo que te chamou. É o mesmo que se revelou, que se manifestou a você. É o mesmo que fez você um dia crer nele. É o mesmo que um dia te tirou lá do pecado, lá da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da promiscuidade, dos vícios. Eu sou o mesmo. E eu continuo olhando para você. Era isso que Deus estava falando com Abraão. Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Amém? O fato de você não estar vendo os resultados da tua crença
não está vendo os resultados da tua oração, não está vendo os resultados do teu trabalho, não significa que Deus tenha te abandonado. Ele continua sendo o mesmo. E ele não se esqueceu daquele dia quando ele te tirou de lá e te trouxe para cá. Amém? Ele não se esqueceu do dia em que ele te tirou do pecado e te trouxe para a presença dele. Ele não se esqueceu. E é isso que Deus está falando para Abraão. É isso que Deus fala conosco. Pode avançar. E disse ele: Senhor Deus, como saberei então que hei de herdar essa terra? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. Então Abraão ergue o altar, ele traz os animais do sacrifício, era uma novilha, né, uma novilha, cada versão fala de maneira diferente, né? Uma novilha, ali fala bezerra, cabra e carneiro. E ele traz perante o Senhor, em holocausto, em sacrifício, em oferta perante o Senhor no altar. Era o que Deus falou para ele. Você quer saber? Você quer ter uma resposta, uma confirmação minha? Uma renovação de aliança do que eu tenho te falado? Então coloca diante de mim esses animais que eu estou te pedindo em sacrifício. E Abraão traz os animais sobre o altar. Vamos acompanhar, continuar acompanhando. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Então vamos lá. De tudo que nós lemos, Abraão, ele fala: Senhor, então a confirmação de que o Senhor vai fazer isso para comigo. E Deus fala: eu vou confirmar agora. Traz-me os animais para o sacrifício, que é o carneiro, a novilha, né, enfim, o cordeiro, os 3 animais, mais a pomba, né, e a rolinha, traz e coloca perante mim. Era só Abraão trazer e colocar diante do Senhor e mais nada? Não. Ali deveria haver uma manifestação do poder de Deus. Afinal, o sinal viria de Deus e não de Abraão. O sinal viria de Deus. Qual o sinal que o Senhor vai me dar? Então, o sinal não era Abraão fazer o altar. O sinal era Deus responder sobre aquele altar. E aí, quando Abraão coloca tudo ali preparado, agora está tudo pronto para vir o sinal, a confirmação, a aliança de Deus com Abraão. O que acontece? As aves de rapina vêm e começam a dar rasantes sobre aquele altar, querendo levar a carne do sacrifício, querendo levar os animais que estavam sobre o altar imolados, sacrificados. Abraão, então, ele corta os animais, e as aves de rapina vinham e queriam levar o sacrifício de Abraão. E a Bíblia vai dizer que Abraão começa a lutar contra as aves de rapina. E a gente sabe que as aves de rapina são aves grandes, são ferozes. E Abraão tem que ficar lutando, espantando. E você acha que uma ave de rapina desiste facilmente? Claro que não. Você consegue imaginar a luta de Abraão para enxotar aquelas aves? Porque se você ler esse texto desapercebido, você vai imaginar que veio umas avezinhas e Abraão falou: sai daqui, sai. E as aves foram embora. Se você ler desapercebido, você vai achar que foi isso. Claro que não foi. Abraão fica ali lutando. Porque as aves de rapina não desistem facilmente. Você consegue compreender isso? Que se nós queremos realmente que Deus cumpra em nós a sua ou as suas promessas, nós precisamos lutar até o fim e não permitir que as aves de rapina roubem a promessa, porque no altar estava a promessa de Deus. E as aves vinham querendo levar a promessa. Quantas vezes nós perdemos as bênçãos porque as aves de rapina vêm e levam as nossas promessas? Foi um engano. Foi coisa da minha cabeça. Depois de tanto tempo, Deus não vai mais me abençoar. Eu esqueci disso, deixa para lá.
E a gente vai desistindo, porque vem sobre nós pensamentos que são contrários à nossa fé. Você creu tanto um dia e agora você não consegue mais acreditar que aquilo é uma verdade, que aquilo vai acontecer, que Deus te ama, que Deus quer te abençoar, que Deus vai gerar um milagre, que ninguém imagina que vai acontecer, mas no dia que acontecer todos ficarão espantados e admirados. Uau, eu pensei que isso nunca fosse acontecer. As aves de rapina, elas vêm tentando levar a nossa promessa. E a gente permite. Vem, passa, dá um rasante sobre a nossa cabeça, leva de nós aquele sentimento que tínhamos, leva de nós aquela convicção que tínhamos, leva de nós aquele ânimo que tínhamos, leva de nós aquele entusiasmo que nós tínhamos. E vai embora e leva. E acabou o altar. Se acabou o altar, se não houve fogo para consumir, não há promessa. Tudo se acaba por ali mesmo, porque aquela era a condição. Então Abraão ele fica lutando até a exaustão, é o que vai dizer no versículo 12. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. E grande pavor e densas trevas o acometeram. Então ele estava exausto. Ele desmaia de cansaço. Um profundo sono vem sobre ele porque ele estava exausto pelo tempo que ele ficou lutando com as aves de rapina. O nosso problema é que a gente não consegue lutar nesse nível. A gente desiste facilmente e permite que as aves de rapina levem a nossa promessa. Quer vencer? Lute pelas tuas promessas. Quer vencer? Lute pelas promessas que Deus te deu. Quer vencer? Lute pelas bênçãos que Deus disse que vai fazer, que vai te dar. Não permita que o diabo leve. Não permita que demônios se apoderem delas. Não permita que sentimentos negativos as espantem de você. Pelo contrário, espanta tudo. Firme-se em Deus, agarre-se ao altar e diga: não levarão a minha promessa, não levarão a minha bênção. Eu não desisti daquilo que Deus disse que vai fazer na minha vida e lutarei até a exaustão por isso. Abraão fica apavorado quando a noite cai. Exausto. Densas trevas. Uma escuridão absoluta. Aquela experiência certamente não foi agradável. Sabe quando você tem que lutar? Eu já tive noites de deitar, dormir e ter sonhos aterrorizantes, de demônios me atacando, de demônios me sufocando, de eu querer falar que recentemente eu quase acordei, a vizinhança toda gritando, porque eu queria gritar, eu queria lutar contra o demônio, eu queria repreender, e a voz não saía no meu sonho. E eu queria... Mas no sonho não saía, mas no quarto saía. Aí eu acordei a Roseli e acordei a Aline. E o sonho era muito forte, muito real, em que eu lutava contra demônios. Eu imagino como foi Abraão, sabe por quê? Porque todo o futuro da humanidade dependia daquilo que estava acontecendo ali. Não tratava-se apenas de uma bênção para Abraão, tratava-se do futuro da humanidade. O futuro da humanidade dependia daquilo ali. Então, amados, quantas vezes nos vemos em situações como essa? Que temos que lutar. E precisamos crer que vamos vencer. As aves eram insistentes, persistentes. As dificuldades às vezes persistem. As dificuldades às vezes insistem. O desânimo às vezes fica ali, querendo te escravizar. Mas você vai persistir lutando. Não serei vencido por esses sentimentos. Amém ou não amém, amados? Aleluia. Avança, eu acho que tem mais alguma coisa. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços de carne, né, de sacrifício ali dos animais. Naquele mesmo dia,
fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei, olha o tempo verbal, dei, não darei, dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Acabou, né? Então, amados, depois que você luta, resiste, espanta os roubadores de bênçãos da tua vida, aí você vai ver Deus cumprindo a sua promessa. Diga aleluia. Diga eu creio. Diga nada. Diga nada. Vai roubar a minha promessa. Nada vai roubar a minha bênção. Nada vai roubar o que Deus quer te dar. Nada vai roubar aquilo que Deus disse que faria e aquilo que Deus diz já fez na tua vida. Não chegou, mas já foi liberado dos céus sobre você. Fique firme com Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque-se de pé nessa hora diante do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus. Eu tenho um Aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma